Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula vamos aprender a formatar uma base de dados como tabela e em seguida aprenderemos a criar uma tabela dinâmica e a trabalhar com ela explorando todas as suas potencialidades. Antes que a gente comece, temos que saber como conseguir uma base de dados. Existem algumas formas de se obter dados. Poderia dizer que podemos criar nós mesmos uma base de dados e utilizar dentro do Excel. Nós podemos também obter dados por meio de um sistema ERP, que seria um sistema de gestão empresarial, ok? E uma outra forma seria obter dados utilizando a internet. Existem alguns sites que fornecem dados que podem ser explorados dentro de uma planilha. Essa última forma vai ser utilizada nessa aula. Eu vou abrir um site que eu geralmente utilizo para obter dados aleatórios. Nós vamos configurar essa base de dados e depois faremos o download deles dentro de uma pasta de trabalho do Excel. É importante lembrar que essa será uma base de dados sobre vendas internacionais de uma empresa e que esses valores serão completamente aleatórios. Eles vão conter nomes de países, nomes de pessoas, datas e etc. E eles serão retirados de um site em inglês, portanto, também estarão escritos em inglês. Beleza? Vamos começar. Eu vou abrir aqui o meu navegador. E aí eu vou digitar aqui na barra de endereços o seguinte: www.mocahu.com. Beleza. E o que nós temos aqui? Nós temos os rótulos dos dados que vão compor o cabeçalho da nossa planilha e ao lado encontra-se o tipo de dado. Se eu clicar nesse ícone de pasta aqui, eu poderia escolher os vários tipos de dados e estipular filtros aqui na minha busca, certo? Eu também posso buscar os meus dados aqui por essa barra de procura. Eu vou apertar ESC e vou inserir primeiro os nomes aqui dos meus campos que vão compor o cabeçalho da minha base de dados. Primeiro nós teremos aqui o ID. Em seguida, nós teremos no segundo campo a data. Depois teremos o cliente. Em seguida teremos o país. Depois teremos aqui o sexo ou gênero. Teremos quantidade. E eu tenho que inserir mais um campo aqui. Basta clicar nesse botão para adicionar. E aqui eu vou colocar o preço total. Para ID, eu vou deixar row number aqui, já que isso aqui significa o número da linha. Esse número vai de 1 até o valor que eu estipular aqui embaixo. Eu tenho aqui a quantidade de linhas da minha planilha. E a minha quantidade será de 1000 linhas. Beleza? Aqui, nesse segundo campo, nós teremos data. Eu vou digitar aqui na barra de busca, date. Pego essa opção. E aqui em cliente, eu vou clicar e vou digitar name. Nós temos aqui várias opções de nomes, mas eu vou pegar full name. Para país, eu vou colocar country. Para sexo, eu vou pegar aqui esse termo e vou pegar a abreviação do gênero aqui das pessoas, masculino ou feminino. Aqui em quantidade, eu vou colocar number, vou pegar essa opção. E aqui em preço total, eu também vou pegar essa opção de number. E aqui em number, eu tenho que definir limites superiores e inferiores. Nesse primeiro caso, para a quantidade, eu vou colocar 500 como limite inferior e vou colocar 1000 como limite superior. Nesse segundo caso aqui, eu vou colocar 100.000 e no limite superior, eu vou colocar 1 milhão. Beleza, temos aqui essa parte configurada e falta configurar aqui essa parte da data. Nós temos que ter aqui um intervalo de datas. Eu vou pegar datas entre o dia 1/1/2016 e o dia 1/1/2019. Beleza. Nós temos as datas aqui definidas dentro desse intervalo. Então serão datas aleatórias dentro desse intervalo. E aí eu tenho que colocar aqui a formatação da minha data. Eu tenho aqui mês, dia e ano, mas eu quero colocar dia, mês e ano. DD, MM e 4Y. Beleza. Feito isso, eu venho aqui e escolho o formato do meu arquivo. Nós temos aqui o arquivo CSV, temos o arquivo SQL e temos essas várias outras opções aqui. E, obviamente, eu vou escolher a opção de Excel. Fiz aqui todas as configurações e agora basta clicar em Download. Quando eu faço isso, aparece essa opção aqui para abrir com Excel ou salvar o arquivo. Eu vou salvar o meu arquivo e aí eu vou apertar Windows M.
O meu arquivo apareceu aqui na minha área de trabalho. E agora eu vou renomeá-lo. Clico nele, aperto F2 e aí eu vou colocar o nome de base de dados hífen tabela itd, que é a tabela dinâmica. E aí eu vou apertar Enter para abrir essa pasta de trabalho. Tranquilo, abri aqui a minha pasta de trabalho, nós temos aqui a nossa base de dados, e agora eu vou dar uma ajeitada nessa formatação. Clico aqui nessa setinha para selecionar todas as células, e aí eu vou ajeitar aqui, centralizando horizontalmente e verticalmente. Vou colocar a fonte Arial Narrow, tamanho 11, e aí eu vou colocar essa primeira linha aqui em negrito. Beleza, finalmente nós vamos trabalhar os dados. Vamos entender uma coisa aqui primeiro. Para a gente querer formatar como tabela, tem que existir alguma vantagem, certo? E qual que seria? Primeiramente, quando nós temos uma tabela e fazemos a inserção de novos dados, o Excel já aplica a formatação dessa tabela nesses dados. Outra coisa interessante é o uso de filtros. E a outra coisa é poder utilizar essa tabela de uma forma melhor dentro de alguma função, assim como nós fizemos lá com a função procv. Estão lembrados? Ok. Para formatar como tabela, basta clicar aqui em qualquer célula dentro da minha base de dados, e aí eu posso vir aqui na guia Inserir, e aqui no grupo de tabelas eu posso clicar na opção Tabela. Ao fazer isso, é aberta essa pequena janela e o Excel já entende o intervalo que vai ser utilizado. Nós temos aqui o intervalo de A1 até G1001. Eu poderia simplesmente selecionar todos os dados aqui da minha tabela e clicar aqui em Tabela também para poder criá-la. Mas eu cliquei apenas aqui em um dado, em uma célula, e aí o Excel já entendeu qual que seria esse intervalo. Outra coisa, é perguntado se a minha tabela tem cabeçalhos. Se ela já tiver, eu marco essa opção aqui. Como a minha já tem, eu deixei marcado. Mas, se ela não tiver, eu posso deixar desmarcado e o Excel vai fazer a inserção ali de cabeçalhos. Vou clicar aqui em OK. E agora eu vou mostrar as vantagens na prática. Vejam que a tabela ficou formatada com essa formatação colorida. Isso aqui é o estilo da tabela, que pode ser editado acessando aqui a guia Design e fazendo a modificação do estilo aqui nessa opção de estilos de tabela. Nós temos aqui várias opções de cores a serem inseridas e temos ainda a opção de criar um novo estilo de tabela. Porém, eu não vou fazer isso. Eu vou pegar aqui um estilo já existente. Pego esse estilo aqui, de laranja, com cores alternadas. E beleza, a minha formatação foi alterada. Lembram-se da primeira vantagem que eu citei? A vantagem de inserir dados e eles já saírem com formatação? Pois é, eu vou clicar aqui em uma célula e vou apertar o atalho Ctrl seta para baixo. A gente veio aqui para a última linha da nossa planilha, da nossa tabela, e se eu colocar novos valores nessa linha e apertar Enter, esses valores já ficam formatados e inseridos dentro dessa tabela, podendo ser usados dentro de fórmulas, por exemplo. Eu vou vir aqui e vou colocar a linha 1001. Se eu apertar Enter, essa linha já é inserida dentro da minha tabela. Eu posso fazer aqui a inserção dos outros valores. Pego essa parte aqui e vou copiar e colar aqui dentro. E aqui eu vou colocar um valor de 600 e aqui em preço total eu vou colocar um valor de 160.000. Beleza. Todos os valores já foram inseridos dentro da minha tabela e foram formatados nesse estilo. E eu disse que esses valores podem ser inseridos dentro de uma função, dentro de uma fórmula. Eu vou fazer aqui uma função de soma. Vou colocar soma, e aqui eu vou colocar igual, soma, e vou apertar Tab. Eu posso pegar aqui a minha tabela e pegar apenas a coluna que eu desejo somar. Mas antes de fazer essa função, eu vou renomear a minha tabela para ficar mais fácil. Vou clicar aqui dentro da minha tabela, vir na guia Design, e aqui no nome da tabela eu vou colocar o nome TBA. E aí eu aperto Enter. Posso vir aqui no campo onde eu vou inserir a fórmula, colocar igual, soma, e apertar Tab. Se eu digitar aqui TBA, vai aparecer a minha opção da tabela. Vai aparecer aqui essa opção e a seleção será feita. Eu posso apertar Tab, tenho aqui a minha tabela inserida, e aí eu posso abrir colchete. Quando eu faço isso, os rótulos da minha tabela aparecem aqui. Eu tenho o ID, a data, o cliente, o país, o sexo,
a quantidade e o preço total. Mas eu quero somar aqui os valores do preço total. Eu posso pegar aqui o valor do preço total utilizando as setas direcionais, posso apertar Tab, e aí, se eu fechar o colchete, nós teremos aqui a seleção apenas desses valores da coluna de preço total. Tranquilo? Eu fecho parênteses e aí eu posso apertar Enter. O valor aqui saiu sem nenhuma formatação. Eu posso clicar aqui em contábil e ajeitar aqui a largura da minha coluna. E nós teremos aqui o nosso valor da soma formatado. Beleza? Eu vou pegar esse valor aqui e vou mover para baixo. E agora eu vou inserir uma nova linha. Quando eu faço a inserção, essa nova linha passa a fazer parte da minha tabela. Posso pegar aqui a data e os valores e preencher, colar aqui dentro. E aqui eu vou colocar um valor de 500 e no preço total eu vou colocar aqui 900 mil. Reparem aqui nesse valor que está na soma. Se eu apertar Enter, esse valor que eu coloquei aqui dentro é adicionado a esse valor da soma. Beleza? Se eu deletar, o valor é descontado. E se eu colocar aqui, o valor é adicionado. E qual que é a vantagem disso daqui? Por exemplo, se eu tiver uma fórmula que usa essa tabela aqui como base de dados e esses dados são atualizados constantemente, utilizar essa formatação de tabela é bem útil, pois nesse caso eu não ia necessitar trocar o valor referente a esses dados da minha fórmula. Toda vez que fossem inseridos novos dados aqui dentro da minha tabela, esses dados seriam atualizados dentro da minha fórmula. Beleza? O mesmo acontece aqui se eu inserir uma coluna. Posso clicar aqui, apertar Ctrl seta para baixo, vir aqui e inserir um novo rótulo, por exemplo, a cidade. Se eu apertar Enter, é inserida uma nova coluna aqui na minha tabela. Tranquilo? E aí eu posso inserir aqui uma cidade, por exemplo, a capital desses países. Aqui na China, por exemplo, eu posso colocar Pequim. Aqui no Brasil, posso colocar Brasília. E conforme eu falei, os valores, os nomes aqui, saem em inglês, já que eu peguei esses valores de um site que está em inglês. Eu vou excluir aqui essa coluna. E beleza. Eu demonstrei essa parte da formatação e também já demonstrei a parte do uso do nome da tabela dentro de funções. E outra coisa bem legal da tabela é poder utilizar seus filtros. Aqui nos filtros de país, por exemplo, eu posso fazer a classificação dos valores por ordem alfabética crescente ou decrescente. Eu posso vir aqui nesses valores que estão marcados, retirar aqui a seleção e posso selecionar, por exemplo, os valores aqui da Argentina. E se eu clicar em OK, apenas os valores referentes ao país Argentina serão exibidos. Eu posso vir aqui e selecionar tudo novamente e clicar em OK. Outra opção é fazer um filtro de texto, beleza? Nós temos aqui os vários filtros, é igual a, é diferente de, começa com, mas eu não vou entrar em detalhes nessa parte porque aqui no curso nós teremos uma aula apenas sobre filtros simples e filtros avançados. Aqui na guia Design, eu posso fazer algumas configurações. Em opções de estilo de tabela, eu posso fazer algumas configurações visuais na minha tabela. Eu tenho aqui 3 opções marcadas apenas. Linha de cabeçalho, linhas em tiras e botão filtrar. Mas eu posso adicionar outras opções. Posso colocar aqui a linha de totais, e aí vão aparecer aqui os valores totais, né? No caso, o valor total, que é o mesmo valor que é dado aqui pela soma que eu fiz. Eu posso retirar a linha de totais, posso colocar aqui primeira coluna, e aí nós teremos aqui os valores em negrito na primeira coluna. Eu posso colocar última coluna para destacar em negrito. Eu posso colocar as colunas em tiras, beleza? E essas aqui são basicamente as minhas opções de estilo de tabela. Tem esses estilos aqui a serem aplicados, essas configurações, e tem essa formatação de coloração propriamente dita. Outras opções que eu tenho aqui na guia Design são exportar a minha tabela. Eu tenho aqui no grupo Ferramentas essas opções de resumir com tabela dinâmica, remover duplicatas, converter em intervalo e inserir segmentação de dados. E aqui no grupo Propriedades eu posso redimensionar a minha tabela, redefinindo aqui um intervalo, beleza? E também posso renomear a minha tabela, conforme nós fizemos anteriormente. Beleza, eu dei uma contextualizada aqui para vocês, mas o que mais nos interessa aqui, nessa parte da guia Design, é esse grupo Ferramentas.
É aqui que se encontram algumas das principais opções de configurações. A primeira é transformar a tabela que eu configurei em uma tabela dinâmica. Eu posso resumir com tabela dinâmica. Depois, eu consigo remover valores duplicados aqui dentro da minha tabela. Eu ainda posso inserir segmentação de dados, que vai ser um tema de uma próxima aula, beleza? E também consigo converter essa tabela em um intervalo. E o que seria converter em intervalo? Eu fiz essa tabela aqui, agora eu quero deletar essa formatação. Eu posso simplesmente clicar nessa opção aqui e a tabela será convertida em intervalo. Cliquei na opção, a minha tabela não é mais tabela, a minha base de dados não é mais tabela, os filtros foram retirados e restou apenas a coloração. Eu posso apertar Ctrl Z e aí a minha tabela é restabelecida aqui. Venho na Guia Design e para retirar essa coloração aqui, esse estilo de tabela, basta vir aqui em Estilos de tabela, clicar em Limpar, e aí o estilo é limpado. Posso vir aqui em Converter em intervalo e clicar em Sim. E aí a nossa tabela é convertida em intervalo e nós não temos mais as propriedades de tabela dentro dessa base de dados. Vou apertar Ctrl Z 2 vezes. E outra forma de retirar a formatação é clicar aqui em Estilos de tabela e colocar aqui essa opção de nenhuma formatação, que é o mesmo que acontece quando eu clico em Limpar. Posso clicar aqui e converter em intervalo. Tranquilo? E aí nós perdemos a formatação de tabela. Aperto Ctrl Z 2 vezes e agora nós vamos criar uma tabela dinâmica a partir dessa tabela que eu tenho aqui. Eu vou mostrar primeiro como fazer uma tabela dinâmica já tendo esses dados formatados como tabela e depois tendo simplesmente uma base de dados não formatada. Mas primeiro, você sabe o que é uma tabela dinâmica? Tabela dinâmica é um recurso que nos permite resumir dados de uma planilha que possui uma grande quantidade de informação. Ela é uma ferramenta extremamente útil do Excel, porque ela permite que nós façamos análises rápidas, obtendo respostas que são do nosso interesse. E como assim? Suponhamos que você seja um analista de dados de produção, por exemplo, e suas análises precisam ser feitas de forma rápida, identificando pontos que precisam de intervenção na sua empresa. O gestor dessa empresa, que é a pessoa para quem você direciona essas análises, é alguém cujos dados brutos, ou seja, os dados não tratados, não servem. As suas impressões a respeito da produção na pessoa de analista são impactantes do ponto de vista do gestor, porque permitem que ele tome decisões difíceis com maior confiança. E é aí que a tabela dinâmica entra. Ela facilita todo esse processo, além de permitir que através dela sejam gerados gráficos dinâmicos, que representam a parte visual de uma tabela dinâmica. Nós também vamos tratar de gráficos dinâmicos em aulas futuras. Tranquilo? Então, beleza. Eu vou clicar aqui nessa opção de resumir com tabela dinâmica. Como resultado, nós temos essa janela aqui para fazer as configurações necessárias. A primeira delas consiste em escolher um intervalo. Pode ser um intervalo presente nessa pasta de trabalho ou podemos fazer a obtenção de dados utilizando fontes externas. Tranquilo? O intervalo pode ser selecionado, clicando aqui nessa seta, e aí eu posso selecionar o intervalo, mas como nós já temos uma base de dados formatada como tabela, e a nossa tabela dinâmica está sendo um resumo dessa tabela, o nome da tabela já aparece aqui no nosso intervalo. E o nome da nossa tabela é TBA. Beleza? E aí a próxima opção seria escolher o local onde eu quero que o relatório da tabela dinâmica seja colocado. Eu posso colocar em uma nova planilha, e aí o Excel vai abrir uma nova planilha para a gente, ou eu posso colocar em uma planilha existente. E aí eu teria que escolher aqui um local para colocar. Por exemplo, poderia colocar aqui nessa célula J12. Beleza? Mas eu vou colocar aqui em uma nova planilha. Depois de fazer essas configurações, eu posso clicar aqui em OK e a minha tabela dinâmica será criada. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou clicar aqui em Cancelar e eu vou mostrar para vocês agora uma nova forma de fazer a tabela dinâmica, só que dessa vez será utilizada a própria base de dados sem formatação. Eu vou retirar a formatação aqui dessa base de dados, vou vir aqui em Limpar e vou converter em intervalo. Beleza, nós temos aqui a nossa base de dados. Agora, com a seleção aqui dentro da minha base de dados, eu posso vir na guia Inserir e clicar em Tabela Dinâmica. E aí o Excel identifica para mim o intervalo que eu quero transformar em tabela dinâmica. Eu tenho aqui um intervalo de A1 até G1003. Beleza? E aí eu tenho as mesmas configurações aqui a serem feitas.
E eu tenho ainda outra forma de colocar esse intervalo aqui. Eu posso apertar ESC, posso selecionar aqui toda a minha tabela com Ctrl Shift seta para baixo e Ctrl Shift seta para a direita, e posso vir aqui na caixa de nomes e colocar o nome TB e apertar Enter. Beleza, tenho aqui o nome TB, posso vir em tabela dinâmica e apagar isso daqui, apagar esse intervalo. E aí eu posso clicar em F3. Quando eu aperto F3, o nome que eu criei para esse intervalo aparece aqui para mim. Tem esse nome, clique em OK, e aí eu posso criar a minha tabela dinâmica utilizando esse nome TB. Tranquilo? Eu poderia simplesmente escrever o nome TB aqui, caso eu me lembre desse nome, mas essa opção aqui do F3 é interessante porque se eu não lembrar o nome que eu coloquei nesse intervalo, eu posso apertar F3 e escolher o nome. Beleza? E aí eu tenho aqui que o meu relatório de tabela dinâmica será colocado em uma nova planilha. As configurações estão feitas, posso clicar em OK e crio aqui uma nova planilha para fazer o meu relatório da tabela dinâmica. Aqui na esquerda nós temos o campo onde será inserida a tabela. À direita nós temos os campos de composição da tabela. Esses aqui são os rótulos de dados e abaixo se encontram as áreas de inserção desses rótulos. A inserção de rótulos pode ser feita como filtro, coluna, linha ou valor. E para inserir um dado aqui, para inserir um rótulo dentro dessas áreas, eu posso simplesmente clicar aqui em um determinado rótulo e puxar esse rótulo para uma determinada área. Por exemplo, eu posso colocar aqui o rótulo de país em linhas. Eu posso colocar também a quantidade aqui nos valores. E se eu quiser retirar esses rótulos, basta que eu devolva o rótulo para cá, clicando e arrastando, ou eu posso simplesmente clicar e puxar para fora, e ir jogando aqui esses rótulos para fora dos meus campos. Então, eu vou exemplificar aqui uma tabela para vocês. Eu vou colocar aqui em linhas o país, e aqui em valores eu vou colocar o preço total. E aí a minha tabela dinâmica foi criada. Mas, vejam aqui que o preço total é uma quantia monetária. Nesse caso, a formatação do número deverá ser contábil. Para configurar isso, eu posso clicar aqui, nessa setinha, clicar em configurações do campo de valor, e aqui em formato do número, eu posso clicar e escolher o formato. Nesse caso, eu vou escolher contábil. Posso clicar em OK. E aqui ao lado nós podemos ver que está sendo feita a soma dos valores referentes a cada país. Por exemplo, eu tenho aqui o Azerbaijão. Está sendo feita a soma dos valores do Azerbaijão. Temos os valores do Brasil, temos os valores aqui do Canadá, do Chile, enfim. O que eu quero dizer é que todos os valores que são referentes ao Brasil, por exemplo, estão sendo somados aqui nesse rótulo, certo? E isso está acontecendo porque aqui está definida a soma, mas eu posso selecionar outros parâmetros aqui para a minha configuração do rótulo. Eu posso selecionar contagem, média, valor máximo, valor mínimo, produto, desvio padrão, entre outras opções. Contagem, por exemplo, serviria para contar os valores de vendas. Por exemplo, se eu vendi 5 vezes para algum país, a contagem me dará a quantidade de vendas que foi 5. Beleza. Eu vou colocar aqui como contagem, mas antes eu vou mostrar para vocês como fica aqui o formato do número aplicado nesse rótulo. Clique em OK, e aí o formato do número muda para contábil, certo? E agora eu vou trocar aqui a configuração para contagem. E aqui no formato do número, eu vou colocar número com 0 casas decimais. Beleza? Clique em OK e depois OK. E nós temos aqui a contagem das vendas feitas para cada país. Outra forma de fazer essas modificações é clicar aqui no rótulo. Posso clicar aqui 2 vezes, e aí eu posso escolher o tipo de cálculo que está sendo feito, e posso escolher o formato do número também. Beleza? Vou clicar aqui em cancelar. E a tabela dinâmica também é interessante por separar os valores em rótulos e ter a possibilidade de mostrar esses valores. Mas como assim? Nós temos aqui o país e a contagem de preço total. Se eu clicar 2 vezes em algum país, por exemplo, vou pegar o Brasil mesmo. Clico 2 vezes e aí eu posso detalhar essas vendas para esses países. Quando eu clico 2 vezes aqui, aparece essa janela onde eu posso mostrar os detalhes dessa venda. Eu tenho aqui detalhes de ID, de data, de cliente, de sexo, quantidade
e preço total. Eu posso escolher um rótulo aqui, por exemplo, cliente, e aí clicar aqui em OK. Quando eu faço isso, são mostrados os clientes para cada país. Eu tenho aqui os clientes do Brasil, beleza? Eu posso escolher também os clientes aqui da Bolívia, de Belarus, clico aqui e detalho os nomes desses clientes. Eu posso apertar Ctrl Z para desfazer esse detalhamento. E além de conseguir detalhar aqui os valores da minha tabela dinâmica, eu posso estabelecer novos layouts para essa tabela. Por exemplo, aqui em filtros eu posso colocar a data e aqui em colunas eu posso colocar sexo. A tabela separa a contagem das vendas de acordo com o sexo da pessoa e me dá a opção de inserir um filtro de datas. Então aqui em cima eu tenho o filtro das minhas datas. Eu posso colocar aqui o dia 1/1 de 2016, por exemplo. Clicar em OK e beleza. Eu tenho aqui que no dia 1/1 de 2016 foi feita uma venda para as Filipinas. A venda foi feita para uma mulher. Nós temos aqui o sexo, F. Então foi feita uma venda para uma mulher. Se eu trocar aqui a configuração do meu campo de valor para soma, eu consigo ver aqui a soma dos valores. Posso vir aqui novamente e colocar o formato do número como sendo contábil com duas casas. Beleza? E aí, se eu clicar duas vezes, eu consigo detalhar o cliente. No caso, a cliente, já que é uma pessoa do sexo feminino. Nós temos aqui Anselma Bril, que fez uma compra no valor de R$ 448.335. Eu vou apertar Ctrl Z e beleza. E para não estender demais essa aula, eu quero comentar apenas essas duas guias aqui, que são Analisar e Design, e depois eu quero mostrar como funciona a impressão de uma tabela dinâmica. Aqui em Analisar, nós podemos mudar o nome da nossa tabela dinâmica, clicando aqui em Tabela Dinâmica e alterando o nome. Nós podemos também agrupar ou desagrupar dados, podemos inserir segmentação de dados, linha do tempo, nós podemos também alterar a fonte dos dados, clicando aqui. Beleza? Podemos atualizar os dados e podemos gerar gráficos dinâmicos. Vale destacar que se você é um usuário que tem pouca noção do assunto, é válido acessar essa opção aqui de tabelas dinâmicas recomendadas. Aqui nós temos uma série de tabelas dinâmicas que são recomendadas aqui pelo Excel. Beleza? Já aqui na guia Design, nós podemos inserir estilos para a nossa tabela dinâmica, podemos configurar os cabeçalhos e podemos fazer aqui configurações no nosso layout. Podemos inserir subtotais ou optar por não mostrar. Podemos aqui colocar os totais gerais ou desabilitar. Enfim, são várias opções aqui para que a gente possa escolher. Por exemplo, eu vou desabilitar aqui os totais gerais para linhas e colunas. Quando eu clico aqui, os totais gerais somem. Se eu clicar novamente em habilitar, eles reaparecem. Tranquilo? Eu vou retirar agora os rótulos aqui de data, sexo e país. E vou colocar aqui cliente. Vou trocar aqui esse valor para soma. E vou colocar como sendo contábil com duas casas. Ok. E agora eu vou mostrar para vocês como configurar a impressão. Para isso é só vir aqui na guia Analisar, depois clicar aqui em Ações, vou clicar em Selecionar e depois em Tabela Dinâmica Inteira. A nossa tabela dinâmica é selecionada completamente. E aí eu vou vir aqui na guia Layout da página e vou definir a minha área de impressão. Clico aqui e defino a área de impressão. Depois eu vou vir aqui na guia Analisar, vou clicar em Tabela Dinâmica, Opções e depois Opções. Vou vir aqui em Impressão e vou marcar essas duas últimas opções aqui. Repetir rótulos de linha em cada página impressa e definir títulos de impressão. Ok. Agora aqui na guia Exibir, vou clicar e clicar em Layout da página. Tenho aqui o layout da minha página e vejam que os rótulos estão sendo exibidos a cada folha de impressão. Tranquilo. Fiz essa configuração aqui, ajeitei a minha impressão e agora basta simplesmente apertar Ctrl P e fazer a impressão de acordo com as suas preferências aqui de impressora e suas preferências de configurações. Certo? Eu vou finalizar essa aula por aqui
E na próxima aula nós vamos falar sobre tabela dinâmica com duas bases de dados. Beleza? Um abraço, pessoal!